E aí, beleza? Ricas bênçãos do céu sobre a tua vida neste dia. Ontem nós falamos no culto, ministramos uma palavra sobre remorso e arrependimento. Usamos alguns personagens, mas o foco dessa ministração foram duas pessoas, Judas e Pedro. Nós vemos que Judas cometeu algo gravíssimo. Judas, após andar com Jesus por 3 anos e meio, após ser escolhido pelo Senhor para andar com Ele, fazer parte do rol de amigos de Jesus, de sentar à mesa, de comer junto, de se alimentar, de ir para os montes orar, ver grandes milagres, grandes feitos, ser usado por Deus para operar milagres. Quando Jesus enviou os seus discípulos para ministrar a palavra e curar os enfermos, Judas estava junto e Judas desfrutou dos milagres que Jesus havia feito. Judas andava com o Senhor, era o tesoureiro do ministério de Jesus. E esse mesmo homem traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando nós vemos traição, quando nós vemos algumas coisas desse tipo acontecerem, de pessoas que não são tanto do nosso convívio e nos prejudicam, isso já nos entristece. Isso já causa ali algo, a gente sente uma sensação de impotência, de que foi enganado. Você imagina alguém que conviveu intensamente 3 anos e meio, alguém que o próprio Jesus escolheu a dedo dentre uma multidão e lhe deu o cargo de tesoureiro, responsável por todas as finanças, responsável por distribuir ali o dinheiro que tinha para comprar as coisas, para alimentar os pobres. Todo o ministério de Jesus financeiramente circulava nas mãos desse homem. Ele era de alta confiança. E um dia na mesa, com o Senhor, Jesus já estava terminando o seu ministério e Jesus diz que um daqueles ali o trairia. E as pessoas se questionaram. Pedro talvez pensou que fosse ele, e com vergonha de se expor, Pedro dá um sinal para João, que estava sentado do lado de Jesus, e disse: pergunta para ele, quem é? Eu quero saber. E João dá uma pergunta ali, dá um sinal para Jesus, e Jesus fala: é aquele que pega o bocado molhado comigo na mesa. E nesse instante Jesus molha o pão e entrega para Judas. E Judas olha para o Senhor, faz uma pergunta e o Senhor diz: o que tens de tu o disseste, né? O que tens de fazer, faça depressa. Judas saiu da mesa, deixou ali os discípulos e Jesus e foi procurar ocasião para comercializar, para vender Jesus. O preço que ele encontrou pela vida do Filho de Deus foram 30 moedas de prata. Nem houve muita negociação, Judas aceitou a proposta, pegou o dinheiro e a partir de então ficou procurando ocasião para entregar o Filho de Deus, o seu mestre, aquele que ele devia respeito, honra e reverência. A partir desses dias, eu imagino que Judas não andava mais com o olhar para o alto, o olhar reto, não olhava mais no olho das pessoas, mas talvez, eu imagino, ilustrando, eu penso que Judas começou a andar de cabeça baixa, como alguém que tinha no seu semblante algo a esconder. E quando houve a ocasião em que Jesus foi para o Getsêmani para orar juntamente com os discípulos, Judas aproveitou e disse: ele está ali. E juntou os seus perseguidores, o exército romano, os religiosos da época, com tochas de fogo, com armas em punho, foram até o monte onde Jesus estava orando. E o sinal era: aquele que eu chegar e der-lhe um beijo no rosto, este é o Filho de Deus, este é aquele no qual vocês estão procurando. E quando Judas chega junto a Jesus e os discípulos, Jesus o saúda e diz: amigo, meu amigo. E Judas abraça Jesus e lhe dá um beijo no rosto. E Jesus distraído por um beijo. E aí então, aquelas pessoas descobrem que este era o qual eles perseguiam. E Jesus é preso, sentenciado, condenado, esbofeteado, esmurrado, açoitado.
E quando Judas olha para aquilo, talvez ele pensa, que besteira que eu fiz, que coisa terrível que eu fiz. E ele procura ali uma ocasião de reverter o problema, volta àqueles que lhe deram dinheiro, tenta devolver e aquelas pessoas não aceitam porque era dinheiro de sangue. E não se aceita dinheiro de sangue no altar, no gasofilácio. Mesmo os religiosos eles não aceitavam porque trazia maldição. E devolveram dinheiro e Judas deixou o dinheiro jogado no chão e saiu com um remorso muito grande e foi e se suicidou, se enforcou. O que nós aprendemos com isso? Na história de Judas nós vemos, e conhecendo Jesus como nós conhecemos hoje, nós sabemos que Jesus seria capaz de perdoar. Jesus teria capacidade e poderia perdoar todos aqueles que fossem a ele, mas a marca do crime, da entrega, do pecado foi tão grande no coração daquele homem que ele não teve condição de se arrepender. Quando nós cometemos algo, quando nós deixamos de fazer algo por alguém, por exemplo, o pai, a mãe, o irmão, quando somos distantes e não nos reconciliamos com essa pessoa, não reconhecemos o quanto ela é importante para nós. No dia que essa pessoa parte, eu já vi isso muitas vezes. E você vai num velório, você vê ali um corpo ali sendo velado, e sempre tem um ou outro que está euforicamente bravo, chorando, esbravejando. Alguns pedem que o morto saia do caixão, outros gritam em prantos e precisam ser consolados, precisam até de medicamentos para ganhar um pouquinho de paz momentânea. Geralmente essas pessoas são as pessoas que não tiveram condição de se arrepender, não tiveram condição de confessar que falharam, que pecaram, que desagradaram a seus pais, que entristeceram a sua mãe, que trouxeram mais tristeza do que alegria. E na vida toda, talvez essas pessoas foram distantes. E naquele momento, essas pessoas se veem naquela situação e elas pensam, se este homem, se esta mulher se levantasse desse caixão, seria a oportunidade que eu teria de pedir perdão e de dizer que estou arrependido e faria tudo diferente, mas isso não tem volta. E quando isso não tem volta, fica o remorso, a pessoa vive com aquilo. Um pedaço dela é sepultado junto com aquela pessoa e não há paz para quem tem uma atitude como essa. Esta sensação pode levar pessoas à morte, como aconteceu com Judas. A sensação do remorso trouxe a morte a Judas. Mas o Senhor não é Deus de mortos, o Senhor é Deus de vivos. E ainda hoje, se você, porventura, está ouvindo esta palavra e talvez está com remorso por coisas que você até hoje não conseguiu fazer, quem sabe, com certeza, esta é a oportunidade que você tem de rever os seus conceitos. Quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fazemos, nós não conseguimos refazer os erros, nós não conseguimos corrigir algumas coisas. A ofensa que você proferiu contra alguém, não tem como você voltar atrás. O meu avô dizia, a minha palavra é um tiro, não tem como voltar atrás naquilo que eu falo. Muitas vezes nós falamos coisas que não tem como voltarmos atrás. E só nos resta agora reconhecer na nossa situação presente que precisamos pedir perdão, que precisamos nos arrepender. Aquele que confessa e deixa, Jesus diz, alcança misericórdia. Se você, se nós temos diferença com alguém, imagine que os dias dessa pessoa talvez não sejam tantos, ou os teus dias talvez não sejam tanto, mas você pode hoje, ainda vivo, não fazer como Judas, mas aproveitar que o teu coração está queimando de tristeza, de mágoa, se levantar e falar, me perdoa, eu errei, eu falhei.
Não tem como voltar atrás. Talvez se Judas dissesse: Senhor, não tem como eu voltar atrás, porque eu entreguei a ser morto. Eu entreguei a tua vida nas mãos dos romanos e dos religiosos. Não tem como eu voltar atrás. Eu já errei, mas eu peço o teu perdão, meu Pai. Me perdoa e me ajuda a viver. Me ajuda a superar essa dificuldade. Eu acredito que Jesus o teria perdoado. Se você cometeu algo gravíssimo, se você está cometendo algo gravíssimo, eu quero te dizer: há perdão, há misericórdia, há amor do Senhor que é capaz de te resgatar aonde você está, mas precisa que você reconheça, que você admita, ainda nesta vida, não tem uma outra oportunidade. Admita que está errado, peça perdão, se arrependa e viva com as consequências dos seus atos. As consequências ficarão como cicatrizes no nosso corpo. Não tem como você desfazer uma cicatriz. Quem você feriu, não tem como você desferir, não existe isso. Mas você pode falar: olha, eu me arrependo. Sei que não tem como voltar atrás, mas eu quero ajudar a curar as feridas que eu mesmo causei em você. Eu estou arrependido. Quem sabe esta é uma palavra que você precisa para retomar o teu casamento, para retomar o convívio com seu pai, com a sua mãe. Quem sabe esta é a palavra que vai mudar a tua vida e a tua história, e que Deus, através desta palavra, vai liberar sobre o teu coração o desejo de decidir viver o perdão dia a dia e ter nova oportunidade para seguir em frente. Quando nós olhamos para a história de Pedro, vai ter que ficar para um outro vídeo, nós vemos o oposto e nós vemos o amor que Deus liberou sobre Pedro, que cometeu algo gravíssimo também, mas foi perdoado pelo Senhor. Toma posse. De onde você está vendo esse vídeo? Por favor, vai, me diga. Deus, deixa o seu like, comenta, compartilha, passa para outra pessoa, nos ajuda. Eu sou o pastor Mariano Ajala, esse aqui é o nosso canal de mensagens. Que o Senhor possa te abençoar. Ricas bênçãos dos céus. Shalom.